Aqui já um estudo mostrando um aumento de mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca e apneia do sono, apneia obstrutiva. Vejam como é muito mais. Houve 24% de óbito depois de cerca de 70 meses de acompanhamento, contra 12% daqueles que não tinham apneia obstrutiva significativa. A gente também tem dados que o CPAP traz uma melhora da função ventricular ventricular esquerda e reduz a atividade simpática. Então, a apneia do sono na insuficiência cardíaca vai aumentar a pós-carga e vai piorar o desempenho cardíaco. A gente viu que uma das coisas que acontece é um aumento da tensão da parede ventricular, e isso se traduz como se fosse um efeito de pós-carga. O tratamento com CPAP melhora muito esse problema e se traduz numa melhora da fração de ejeção. Então esse é o estudo que avaliou a fração de ejeção. Depois de um mês de tratamento, a fração de ejeção houve um aumento significativo depois desse mês. Próximo. Alguns dados sobre infarto agudo de miocárdio, insuficiência coronariana aguda. Esse é um estudo espanhol que acompanhou 10 anos de seguimento, pacientes que não tinham doença de apneia do sono, que roncavam, que tinham apneia do sono leve, e 2 grupos de apneia grave, aqueles que não tratavam e que tratavam com CPAP. Vocês veem que aqui se destaca essa curva dos pacientes que tinham apneia do sono e não tratavam, e os pacientes com apneia do sono que estavam tratando com CPAP tiveram uma chance de eventos fatais, eventos cardiovasculares fatais, similar ao grupo dos pacientes que não tinham apneia do sono. A mesma coisa, mesmo padrão ocorre nos eventos não fatais, provavelmente aqui insuficiência coronariana aguda. O risco de desenvolver eventos não fatais entre os apneicos graves e não tratados é muito maior, chega a 30% depois de 10 anos, e o CPAP consegue controlar todo esse excesso de risco. Bom, eu vou passar a palavra à Flávia, que vai falar um pouco sobre apneia do sono e avaliação pré-operatória. Então, nesse contexto, tendo em vista esse cenário da apneia obstrutiva do sono e doentes com doença cardíaca, nós trouxemos aqui alguns dados sobre a apneia obstrutiva do sono em pacientes cardiopatas que foram submetidos a um estresse adicional, que é o estresse cirúrgico, por exemplo. Partimos do conhecimento de que a prevalência da apneia obstrutiva do sono entre aqueles pacientes com doença coronariana grave, candidatos à revascularização do miocárdio, na verdade, ela é pouco conhecida na população. Com tudo que o Pedro nos apresentou da alta prevalência da apneia do sono na população geral e mais elevada ainda naqueles com doença cardiovascular, apesar disso, a gente convive com inúmeros pacientes triarteriais, aguardando em listas de espera, mas não sabíamos o impacto da doença e, na verdade, a prevalência da doença nessa amostra de pacientes, né? Um outro agravante que fez com que a gente procurasse estudar um pouco mais esse assunto foi a carência de um dos sintomas clássicos da apneia do sono em pacientes coronarianos e cardiopatas de maneira geral. A sonolência parece que não é o principal fator que nos deve fazer pensar a apneia do sono entre cardiopatas. Nós esperarmos a sonolência para darmos diagnóstico entre os cardiopatas, nós com certeza vamos estar perdendo muito doente. Nesse estudo que nós trouxemos aqui, nós avaliamos os pacientes, foram 40 pacientes com doença triarterial grave, candidatos à cirurgia de revascularização miocárdica. Esses pacientes foram avaliados clinicamente através de um questionário de screening, um questionário clínico,
em que a gente constava dados de identificação, antecedentes patológicos, medicações, exame físico, onde observávamos aqueles sinais da apneia obstrutiva do sono, e exames laboratoriais. Além desses dados, pode passar? Utilizamos também o questionário de Berlim para identificar risco de apneia do sono entre os pacientes cirúrgicos, né? Aqui, como o Pedro mostrou, o questionário de Berlim é muito simples de aplicar, rapidamente, em 5 minutos. Ele consta de 3 categorias: uma categoria que fala sobre o ronco, uma categoria que fala sobre o cansaço e uma categoria em que investigamos a presença de hipertensão arterial ou de obesidade. E aí nós categorizamos como de alto risco de acordo com as respostas do paciente. A sonolência foi avaliada através da escala de sonolência de Epworth, que é um instrumento também que é um questionário que a gente pode aplicar no dia a dia para avaliar, tentar fazer uma medida objetiva de um sintoma subjetivo como a sonolência. E aí nós encontramos, por exemplo, foram entrevistados 100 pacientes no ambulatório de coronariopatia de coronária crônica, né? Esses 100 pacientes foram submetidos a esse exame clínico, a esse questionário de triagem de apneia do sono e ao questionário de sonolência. 40 desses 100 pacientes foram submetidos ao exame de polissonografia, que é o gold standard para o diagnóstico da apneia do sono, né? Desses 100, 60 foram excluídos por N fatores, entre eles os mais importantes a idade e a presença de insuficiência cardíaca. Procurou-se avaliar justamente pacientes sem insuficiência cardíaca, porque os pacientes com insuficiência cardíaca, eles podem ter outro tipo de apneia do sono, que aqui foge do escopo desse momento, que é a apneia central. E a gente, nesse estudo, foi objetivado avaliar a prevalência de pacientes com apneia obstrutiva do sono. A prevalência foi a prevalência de apneia do sono a ideia era se comparar a prevalência com um grupo de cirurgia geral, que teoricamente não apresentaria outros fatores para a apneia do sono. Seria então um grupo controle, né? Também submetido ao mesmo protocolo e que teve como principais fatores de exclusão aqui a idade e o IMC, porque esse grupo de pacientes foi pareado para a idade, sexo e IMC, que são os principais fatores de risco para a apneia do sono. Desses 80 pacientes, aqui a gente tem as características gerais dos pacientes. A maioria deles eram homens, a idade deles média 56 anos, em geral eram obesos ou sobrepesos e apresentavam uma circunferência cervical em torno de 40 centímetros. A única coisa que foi diferente foi a circunferência abdominal, que de maneira interessante que eles foram pareados para idade, sexo e IMC, porém aqueles pacientes cardiopatas com doença coronariana, eles apresentavam uma maior circunferência abdominal. Nós sabemos que a circunferência abdominal é por si só um fator de risco para doença cardiovascular. E é um fator de risco forte, tanto que ele se demonstra aqui nesse grupo de pacientes, apesar do pareamento de sexo, idade e IMC. Os dados laboratoriais dos pacientes, nós observamos que os pacientes com doença coronariana apresentavam HDL colesterol mais baixo, isso também é de esperar, já que se tratam de doença coronariana grave. Pode passar, Pedro. Entre as comorbidades, aqui a gente tem percentagem, aqui as comorbidades que foram avaliadas nesse estudo, encontramos que os pacientes do grupo coronariopata, realmente eles apresentavam maior prevalência de doenças como hipertensão arterial, síndrome metabólica e diabetes, também dentro do esperado, quando comparamos com controles, uma população cirúrgica coronariopata, a gente espera realmente esse tipo de doença mais prevalente. E aí acho um dado interessante que ilustra na prática aquilo que o Pedro demonstrou na literatura mundial, em relação à sonolência. Apesar desses pacientes, aqui a gente tem o tempo de sono, o tempo que eles dormiram na polissonografia.
o tempo total de sono dos pacientes do grupo cirurgia abdominal e do grupo de revascularização foi foi um pouco diferente. Eles dormiram, na verdade, o grupo cirurgia abdominal, eles dormiram mais do que o grupo revascularização miocárdica. A despeito desse, e pode passar o próximo, a despeito desse grupo revascularização miocárdica dormir menos, que é o que a gente viu, eles são menos sonolentos, ou seja, os pacientes coronariopatas, eles dormem menos, no entanto, quando comparado com os controles, eles são menos sonolentos também. Então, reforça na prática um dado que a gente revê na literatura mundial nos últimos estudos. Então, isso daqui é o que a gente vê. Os sintomas típicos de apneia do sono, mais uma vez, não foram preditores de apneia nos pacientes triarteriais. Uma outra coisa que os pesquisadores procuraram ver nesse estudo foi a prevalência da doença em ambos os grupos. E, de maneira interessante, pode passar, Pedro. Pode passar esse também, por favor? E pode passar mais um. A prevalência de apneia do sono nos dois grupos de cirurgia foi extremamente elevada, independente do nível de corte de anormalidade da polissonografia. Considerando leve, moderada ou grave apneia do sono, nós falamos de prevalências no redor de 30% em ambos os grupos, de 17% a 20% em ambos os grupos, ou seja, a prevalência é muito elevada. Isso em números absolutos, e em números percentuais a gente fala que a prevalência de apneia do sono nesses pacientes cirúrgicos foi em torno de 80% se considerarmos leve, e foi em torno de 40% a 50% se considerarmos moderado. Pode passar. A prevalência de apneia do sono em pacientes cirúrgicos já foi objeto de investigação em outros estudos, né? Na cirurgia geral, a apneia moderada encontra-se em torno de 40% de prevalência, cirurgia bariátrica em torno de 46% de prevalência de apneia moderada, chegando até 70%, depende do estudo. E em tumor cerebral, dados escassos falam em torno de 13%, e aí com esse estudo a gente viu que na revascularização do miocárdio 52% apresentavam apneia pelo menos moderada. Isso daí, somado às evidências que o Pedro nos trouxe, nós temos ainda evidências mostrando e que reforçam o porquê dessa alta prevalência, não só em doentes já com doença coronariana estabelecida como os triarteriais, mas também em cirurgia geral, porque encontramos 45% naqueles com cirurgia geral que iam operar hérnia, por exemplo. O que deve estar acontecendo? Na população geral, nós podemos estar diante de vários pacientes que apresentam apneia obstrutiva do sono e doença arterial coronariana subclínica. Nesse estudo, foi um estudo de corte transversal, a presença de apneia do sono foi avaliada pela polissonografia, e os pacientes eles foram submetidos também à tomografia coronariana para avaliar o score de cálcio nas artérias como um preditor de risco cardiovascular. Ao total, o investigador avaliou 200 pacientes, dos quais, ao final, esses 200 pacientes foram submetidos a esses exames, além dos questionários clínicos. O resultado foi que 70% da amostra eram homens, tinham por idade média em torno de 50 anos, eles eram obesos. Desses 200 pacientes, eles encontraram que 76% apresentava apneia obstrutiva do sono. Dos 200 pacientes, 8% era diabético e 47% era hipertenso.